O quadro Direto ao Ponto, que nas segundas-feiras tem a participação do médico psiquiatra Dr. Rafael Moreno, que hoje vai comentar a respeito de quando procurar um psicólogo ou psiquiatra, né? Entender melhor esse momento. Às vezes as pessoas têm essa dúvida, o que ela precisa estar sentindo, né, para tomar essa decisão. Eu vou a um psicólogo, eu vou a um psiquiatra, o que eu faço primeiro? Vou nos dois, né? Tem essa dúvida e às vezes quando a pessoa vai passando o tempo e quando vê a situação vai agravando também, né, doutor? Bom dia. Bom dia a todos. Então, esse é um questionamento comum, acho importante a gente esclarecer bem, tá? E inicialmente é importante o indivíduo saber que quando tem sofrimento, tem dor psíquica, tá? Seja de qualquer forma, de qualquer origem, vale a pena investigar. Da mesma forma, quando a pessoa está com uma dor física, está com dor no joelho, ela não vai no médico, não vai no fisioterapeuta, tá? As pessoas têm que cada vez mais se acostumar de quando acontece alguma dor emocional, psicológica, deva procurar algum profissional de saúde. Quem procurar primeiro, eu acredito que talvez não seja o mais importante, assim, tá? Eu acho que, obviamente, coisas muito severas, por exemplo, uma tentativa de suicídio, casos de psicose, onde o indivíduo está muito desorganizado, achando que está sendo perseguido, está vendo coisas, está ouvindo coisas que não existem, ou o uso excessivo de drogas e álcool. Sim, nessas situações eu acho que primeiro um psiquiatra, tá? Mas demais situações, a gente sim pode ter ou, né, psiquiatra, enfim, um médico clínico ou psicólogo para pelo menos fazer uma avaliação. E a importância desse profissional saber o seu limite. Tá? Quando os casos são graves, os casos têm muita duração, os casos envolvem riscos, vai ter que ter uma avaliação psiquiátrica, porque muitas das vezes a gente vai ter que ter o uso do medicamento. Lembrar que os transtornos mentais, eles são diversos, alguns sempre vão precisar de medicamento para tratar, por exemplo, esquizofrenia sempre vai precisar de medicamento para tratar. Tá? Transtorno bipolar, tá? Sempre vai precisar de medicamento para tratar. TDAH, né, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, sempre vai precisar de medicamento para tratar. Tá? Mas em outras várias situações, nem sempre vai precisar de medicamento para tratar. Tá? Então, e lembrar que o psiquiatra, tá? Às vezes as pessoas têm bastante dúvida. O psiquiatra, ele é médico. O psiquiatra, ele fez a formação, fez o curso de medicina, fez lá o curso de 6 anos, né, são 9.000 horas estudando, tá? E depois ele fez a residência ou a especialização em psiquiatria, que são mais 9.000 horas lá de estudo. Então, a formação do médico psiquiatra, no mínimo, aí são 18.000 horas de estudo para a pessoa ter o título. Então, e às vezes as pessoas perguntam a diferença entre psicólogo e psiquiatra. O psicólogo é uma formação específica, né? São 5 anos de formação e a pessoa se forma psicólogo. E lembrar que alguns atos são específicos só da profissão psiquiatra, né? Só do médico. Por exemplo, a prescrição, tá? O ato de prescrever medicamentos controlados só o médico psiquiatra pode vir a fazer. Tá? A internação só um médico pode fazer. Então, alguns atos só realmente a profissão médico que pode fazer. O que daria para considerar? O que é mais para médico, para psiquiatra? O que é mais para psicólogo? Eu acho assim, casos leves, moderados, tá, de sofrimento, a avaliação pode ser inicialmente com o psicólogo. Tá? Casos severos, onde a gente provavelmente vai ter que ter uma intervenção médica de medicamento ou uma internação, vai ter que passar pelo psiquiatra. E como saber até onde é o caso leve, médio e o que é o severo? Intensidade do sofrimento. Quando a pessoa está num sofrimento muito, muito, muito intenso, isso é grave. Tá? A pessoa está com ideação suicida, como eu falei ali, muito consumo de álcool, muito consumo de droga. Tá? A pessoa, medicamento também? Muitos medicamentos utilizando também. Se a pessoa já utiliza medicamento, isso é importante também. Se ela já está usando algum tipo de calmante receitado por algum outro clínico, algum outro médico, ou até automedicação, é importante sim a avaliação psiquiátrica. Tá? Lembrar que, até estava vendo recentemente aqui, tá, de que quase 100% dos brasileiros praticam a automedicação. Tá? E isso é severo. Tá? Às vezes a gente pega pessoas assim comprando analgésicos de forma abusiva, comprando medicamentos que às vezes não precisavam nem tomar, tá? E com certeza nessas situações onde o indivíduo já usa medicamento, precisa aí de um médico preferencialmente especialista para fazer essa avaliação e realmente ver o que precisa tirar. É muito comum, principalmente o idoso, chega lá no consultório, a gente mais tira medicamento do que coloca. Tá? Lembrar que a gente tem muito mais morte por excesso de medicamentos, tá,
do que até por envenenamentos, até por acidentes com animais peçonhentos. Então, a farmácia, né, os medicamentos, eles matam bastante gente e as pessoas às vezes não têm essa noção e vão comprando remédio, às vezes sem nenhuma orientação. E em alguns casos também ocorre o tratamento meio que conjunto, Exato. assim, né? O psicólogo e o psiquiatra. Exato, com certeza. Dependendo do caso. Na maioria das vezes, esse é o tratamento ideal, que a gente chama de tratamento combinado. Tá? A gente alia a força de ambas ciências, certo? Então, não é que a gente está disputando um com o outro. Tá? Às vezes tem profissionais que entendem dessa forma, assim, nós temos que ser contra o psiquiatra, nós temos que resolver tudo só nós. Isso é ruim. Tá? Porque a gente, dentro da psiquiatria, não existe ninguém contra outra profissão. A gente não tem isso. A gente se alia forças para melhorar o paciente. Então, na grande maioria das vezes, o tratamento combinado vai ser o melhor. Óbvio que é mais caro. Né? Tu fazer terapia e usar fármaco é mais caro. Tá? E lembrando, muitas vezes não vai precisar do medicamento. Tá? Muitas vezes. Tratamento de depressão, tratamento de ansiedade, problemas de personalidade, até consumo de álcool e drogas, muitas vezes a gente não vai precisar usar medicamento para tratar. Tá? Basta a psicoterapia, mas óbvio, tem que fazer um diagnóstico adequado. Ouvinte aqui pergunta: quanto tempo posso tomar sertralina para a síndrome do pânico? Ah, sim, então, boa pergunta. A síndrome do pânico, tá? A gente conta assim, depois que a pessoa teve a última crise de pânico e ela começa o tratamento, tá bem, tá? Depois de um ano ela está autorizada a começar a redução do medicamento, tá? Depois de um ano de estabilidade, certo? Isso é um grande problema que as pessoas acabam fazendo, que elas melhoram assim, então um mesinho bem começa a tirar o remédio. Isso é terrível. Os estudos mostram que essas pessoas que tiram o remédio precocemente, logo recaem no mesmo problema, voltam a estaca zero do seu problema. Então a redução do medicamento ela deve ser feita no seu tempo certo, com orientação médica, mas sim, na maioria dos transtornos a gente consegue reduzir ou até tirar. Depressão também é a mesma coisa, tá? Mas tomar por um ano, então. Pânico pelo menos um ano, aí depois começa a reduzir, mas sempre com orientação. Não vai ficar tirando por conta própria o medicamento. Tá certo. Muito obrigada, Dr. Rafael Moreno. Certo, então. Participa conosco sempre às segundas-feiras aqui no Direto ao Ponto. Perfeito, então. Um abraço a todos. Um abraço, boa semana. Certo. O quadro Direto